E atenção, nesse mês nós temos a campanha Fevereiro Roxo, que busca a conscientização da população sobre algumas doenças. E dentre essas doenças tem o Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde traçou um cenário de crescimento da doença em mais de 150% até o ano de 2050, passando de 55 para 139 milhões de pacientes. Mas quem vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto de hoje é o Dr. João Rafael Sabag, ele que é neurologista do Hospital Vitar. O doutor já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor João. Bom dia, obrigado pelo convite. Gostaria, doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, a nossa conversa, né, que o senhor explicasse para os ouvintes o que é esta doença, o que é a doença de Alzheimer. Então, doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central do cérebro e que, infelizmente, se baseia no depósito de algumas proteínas desse cérebro, né? Então, assim, existe lá a proteína beta-amiloide, a proteína tau, que são as proteínas que vão sendo depositadas e vão atrapalhando a conexão entre um neurônio e outro. A sinapse entre um neurônio e outro, ela vai sendo desligada. E isso, caracteristicamente, na área da memória. Por isso que a característica da doença é o paciente devagarinho ir perdendo a memória recente, né? Isso vai prejudicando a sua capacidade executiva das tarefas do dia a dia e, consequentemente, né? Isso vai gerando um grau de dependência em relação aos seus familiares daí. Doutor, existe algum fator, ou até no plural, existem fatores de risco para que essa doença se desenvolva? Na verdade, suspeita-se, né, que isso aí, quem descobrir vai ser com certeza o Prêmio Nobel de Medicina, né, mas suspeita-se que o metabolismo do cérebro é alterado, né, por algum motivo, em geral, pelo que se percebe até o diabetes é um fator de risco, né, para fazer o depósito dessas proteínas. Então, o metabolismo errado da glicose pode fazer com que acumule essas substâncias no cérebro e, consequentemente, gere, né, dá o início do problema, e isso vai devagarinho sendo depositado com o passar dos anos. Existe, doutor, uma faixa etária, porque nós estamos acostumados, assim, sempre quando a gente fala de Alzheimer e quando nós pensamos em Alzheimer, né? Vimos alguém com Alzheimer, sempre são pessoas, digamos assim, mais velhas, né? Terceira idade e tal. Mas existe uma faixa etária certa para que o Alzheimer ele apareça? Na verdade, claro, conforme existe o envelhecimento, né, da pessoa, existe mais risco de ter a doença, né? Não significa que obrigatoriamente vai evoluir com ela, né? Mas existem algumas estatísticas que falam que depois dos 80 anos, 1 para cada 6 pacientes tem a doença de Alzheimer. E se você imaginar que a nossa população vem gradativamente envelhecendo, né? E até porque, né, existem mais recursos, né, dentro da medicina para manter a pessoa viva por vários anos. Então, querendo ou não, essa estatística com certeza vai ser maior ainda, né? Conforme você tenha mais pacientes idosos aí com mais de 80 anos, mais prevalente vai ser a doença de Alzheimer. Então, é por isso que, assim, né, é um problema de saúde pública que precisa ser divulgado, como vocês estão fazendo aí, né? Agora a gente tem o Fevereiro Roxo, né? Então, as pessoas saberem o que é a doença, né? Que afeta a memória, que prejudica o dia a dia dessa pessoa, que vai gerar um grau de dependência dela em relação a outras pessoas, tem todo um custo social, né? E que precisa ser, como diz, minimizado o máximo possível, até porque hoje em dia todo mundo objetiva uma boa qualidade de vida, né? Não ser dependente de outras pessoas. Então, ter esse diagnóstico também precoce facilita, porque quanto antes você faz o diagnóstico,
Os tratamentos que existem hoje são basicamente para frear a evolução da doença. Então, ele não cura da doença, ele só freia a evolução. Então, quanto mais precoce é esse diagnóstico, melhor é para o paciente e, claro, né, para sua família daí. Mas, estatisticamente, né, voltando à tua pergunta, são de pacientes mais idosos essa prevalência da doença, né? Então, acima dos 60 anos, já existe, né, esse risco aumentado para a doença de Alzheimer, mas caracteristicamente, passando dos 80, isso é ainda maior. Doutor João, todo esquecimento pode ser uma doença de Alzheimer? Não necessariamente, né? Na verdade, é que esquecer, né, e esquecer de fatos recentes, que é a característica da doença, acende uma luz amarela, né, de que pode ser doença de Alzheimer se for um paciente idoso. Mas se for um paciente mais jovem, às vezes isso aí está relacionado à atenção, sabe? Não necessariamente à memória recente. Então, por isso que precisa, claro, de avaliação especializada. No caso, né, sempre o neurologista é o especialista da área para investigar. E aí, claro, né, baseado na idade, fatores de risco, a forma como o paciente apresenta essa queixa da memória ou da atenção, é que daí é feito o diagnóstico e aí, claro, consequentemente, o tratamento na sequência. Uhum. Estamos conversando com o Dr. João Rafael Sabac, médico neurologista. Estamos falando sobre o mês de fevereiro, a campanha Fevereiro Roxo, que busca conscientizar a população sobre algumas doenças, e dentre elas o Alzheimer, que é o nosso tema principal aqui no Manhã Total. Dr. João, digamos assim, a doença de Alzheimer, dá para dizer que faz parte daquele envelhecimento normal? Todo envelhecimento pode ser que acabe avançando para a pessoa ter Alzheimer? Na verdade, não. Ele não é um envelhecimento normal, não. Ele é encarado como uma doença, e uma doença que, infelizmente, é incapacitante, né? Porque o envelhecimento normal, e até é interessante, a gente que trabalha com pacientes mais idosos, você vê paciente chegando nos seus 90, ou que nem eu, que tenho paciente de 104 anos, e que tem um cognitivo super bom, lembra de informações antigas, mas lembra bem também de informações recentes. E então, nesse sentido, assim, a gente tem que encarar sempre essa queixa da memória, né, e que principalmente afetando o dia a dia da pessoa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, a pessoa começa a ter dificuldade para fazer seus pagamentos. Tem pessoas que vão para o centro da cidade e se perdem, né? Um ambiente que já era conhecido, às vezes, de anos. Quanto à capacidade executiva, vai preparar um alimento, esquece a panela no fogo, deixa o gás ligado. Então, puxa, já começa a gerar, às vezes, algumas consequências para o dia a dia dela, inclusive gerando risco até para a própria vida dela, né? Que nem essa situação do gás. Então, é a hora que a família tem que procurar auxílio médico, e aí, claro, né, com os recursos que a gente tem hoje em dia, normalmente ressonância, né, para ver melhor a base do cérebro, uma região chamada hipocampo. Se essa região normalmente tem atrofia, é um sinal, né, assim, radiológico, né, então na imagem, de que o paciente existe uma chance grande, eventualmente, de evoluir com doença de Alzheimer. Doutor João, coisas corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, esquecer onde é que está a chave do carro, ou até mesmo estacionar o carro no shopping, no supermercado, em qualquer lugar, e de repente esquecer. A pessoa, puxa, mas onde que eu estacionei o carro? Isso são coisas normais, corriqueiras, que podem acontecer com todo mundo, ou já é algum tipo de sinal relacionado à doença de Alzheimer? Você vê, né, essa questão da chave, né, ou do carro, é que às vezes a pessoa faz aquela atividade de uma forma muito mecânica,
E, claro, né, perde a atenção na hora de executar aquela tarefa. E aí, claro, com certeza, se você não tiver mais atento onde deixou a chave do carro, por exemplo, você vai levar mais tempo para encontrá-la novamente. Mas esse é um sinal, assim, é um sinal indireto, mas se acontece eventualmente, não é uma coisa rotineira, não é encarado como doença, com certeza. Mas se isso vai se tornando mais frequente e vai gerando, né, que nem essa história do carro, né, que você falou do shopping. Eu tive um paciente que foi numa loja e deixou o carro na rua. E passado o tempo lá, 2 horas mais ou menos que ele ficou dentro da loja e ele voltou, ele não encontrava o carro dele. Aí ele acionou a polícia. A polícia procurou por quase 20 horas o carro dele e aí descobriram que ele tinha deixado 3 quadras mais longe da onde ele já tinha parado o carro. Então, aí você vê a consequência que esqueceram de tal carro gerou, né, para esse paciente. Então, e claro, né, e depois na investigação, inclusive, acabou se confirmando que era a doença. Então, é nesse sentido que eu quero dizer, né, se isso gera uma consequência no dia a dia, puxa, procure um serviço médico, né, sendo investigado da forma correta, com certeza vai fazer o diagnóstico e o tratamento mais precoce possível vai ajudar a doença a não evoluir. E até é interessante porque hoje em dia a gente começa a ter alguns recursos para fazer esse diagnóstico até mais precoce, né? Existe um exame que é feito no líquor, que é o líquido que a gente tem na espinha e que banha o cérebro. Nesse exame são dosadas uma proporção dessas proteínas, como eu falei lá, que são as proteínas amiloides, e é feito o diagnóstico, né? Ele dá uma proporção dessas proteínas e mais ou menos cria uma estatística de qual é o risco dessa pessoa evoluir com doença de Alzheimer. Então, se a pessoa já tem queixa da memória, tem atrofia lá no cérebro, né, visualizado na ressonância, e esse exame do líquor alterado, a chance dessa pessoa estar com doença de Alzheimer é bastante grande. E interessante que quanto antes, né, é feito esse diagnóstico. Então eu tenho um paciente aí com 60 anos fazendo o diagnóstico da memória e que já começou seu tratamento, né, para memória, pelo risco de, claro, beirando aí os 70, 80 anos, começar a ficar incapaz de gerir, né, suas atividades do dia a dia. Doutor João, eu gostaria que o senhor falasse agora de uma questão muito importante também, que é a família. Porque quando a pessoa sofre com Alzheimer, todo mundo sofre em casa, né? A família toda. E há relatos aí de pessoas, por exemplo, que na fase mais aguda da doença, eu já ouvi falar que a pessoa esquece de mastigar, a pessoa não consegue engolir. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. A família é muito importante também nesse processo. Eu pergunto para o senhor, doutor João, como é que a família pode cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer? Então, normalmente os familiares são os primeiros cuidadores, né, desse paciente, né? Então, e interessante porque começa para as coisas mais simples, né, que nem a alimentação, né? Você comentou ali da pessoa esquecer de mastigar, né? Isso já é numa fase normalmente mais avançada da doença, né? Na fase inicial, tem paciente que esquece que comeu, então ele repete aquela alimentação. Então, digamos, o jantar, o almoço, a pessoa esquece e ela vai lá e come novamente. Mesmo o estômago dela dizendo, olha, tô com o estômago cheio aqui, eu não tenho mais muita capacidade para entrar mais alimento, e ela, infelizmente, acaba ingerindo novamente alimentos, né? Então, outra coisa é com relação ao banho, né? Tem paciente que se nega a tomar banho, ou tem outros que acabam indo várias vezes ao banheiro, e que às vezes nem é para urinar, é aquele movimento repetitivo, aquele transtorno obsessivo compulsivo, que também, né, tem essa característica da doença, de às vezes a pessoa repetir várias vezes um mesmo
uma mesma atividade. Então, tudo isso, né, essas mudanças de comportamento vão sobrecarregando a família, porque, claro, né, tem que se dispor a cuidar dessa pessoa e principalmente, né, tem todo um cuidado, né, você vê essa situação do gás que eu comentei antes, isso aí pode ter uma consequência grave, né, pode gerar uma explosão, de repente um incêndio. Então, veja que são coisas simples do dia a dia, mas que tem suas consequências. E claro, né, a família sempre vai ser o primeiro cuidador, mas é até interessante porque passado um tempo e conforme a doença evolui, esse grau de dependência vai sendo cada vez maior. Para caminhar, precisa ter alguém para orientar, para orientação, então saber onde essa pessoa vai, você vai descer aqui, vai ter que ir num consultório médico, você vai ter que ir numa farmácia, sempre vai ter que ter alguém próximo. Então, por isso que se diz que é uma doença social, né? A família, né, tem que se dispor muito a cuidar dessa pessoa para evitar, claro, minimizar aí os riscos, né, que a doença pode gerar indiretamente daí. Tem coisas interessantes nessa doença, doutor João. Por exemplo, eu vi também alguns relatos que o paciente, o familiar, o vovô, a vovó, enfim, começam a lembrar coisas do passado. Não lembro de coisas, de repente, que são normais, corriqueiras, né? Mas lembram coisas lá de muito tempo atrás. Isso é uma coisa muito específica ou é normal a pessoa que tem Alzheimer começar a lembrar de coisas que são lá de um passado muito distante, o doutor? Então, isso aí tem até um termo médico, se chama fenômeno de Ribot, né? A nossa memória é igual construir um muro, em que você vai empilhando os tijolos, né? E claro, né? Qual é o tijolo que é mais fácil de você derrubar? O que foi colocado por último ou aquele lá da base? Normalmente é aquele que foi colocado por último. Então, por isso que assim, a pessoa acaba não lembrando o que almoçou, o que tomou no café, mas lembra bem lá da infância, da época que brincava com os irmãos, ou da época que casou, né? Então, assim, querendo ou não, existe uma desconstrução da memória e que, infelizmente, vai acometendo inicialmente a memória mais recente e, numa fase mais avançada da doença, até essa memória mais antiga. Então, por isso que numa fase inicial ou intermediária da doença, é comum, né, ter essa visão assim, de que o que estava lá para trás, a memória ainda está preservada, né? Mas, infelizmente, conforme a doença evolui, essa memória também vai sendo afetada com o passar do tempo daí. Estamos aqui já no finalzinho da nossa conversa. Doutor João, e como é que está a situação da nossa saúde pública? Em que termos aí a saúde, o governo pode fazer ações também através do SUS, enfim, aquela saúde para todos, pode evitar, pode conscientizar a população em relação a quem tem Alzheimer? Então, no sistema público, normalmente, assim, os pacientes têm acesso, né, como eu comentei, aos exames de imagem, né, são feitos alguns testes cognitivos, isso normalmente em consultório, são testes relativamente simples, e nas cidades onde está universitário, por exemplo, existem testagens que são feitas por psicólogas também, né. Então, esse diagnóstico acaba envolvendo uma equipe multidisciplinar. Então, é o médico, é o psicólogo, lá na frente é o terapeuta ocupacional. Então, é um time, né, que joga junto e que, claro, né, a primeira parte é a do diagnóstico. Então, normalmente, os pacientes no Sistema Único de Saúde têm acesso, né, aos recursos para fazer o diagnóstico. E também, né, é fornecido pelo sistema de saúde o tratamento específico da doença. Até interessante porque existem vários tipos de tratamento que são em comprimido, em adesivo, as terapias, né, cognitivas. Então, tudo isso o paciente tem acesso via Sistema Único de Saúde.
quanto à conscientização que você comentou, são justamente essas iniciativas como a que vocês aí, né, da Lagoa, da rádio estão fazendo, né? Então, é a divulgação da doença, né, para a população, que vai devagarinho conseguindo informar mais sobre a doença e, claro, né, mais pessoas sabendo sobre a doença, mais rápido faz-se o diagnóstico e melhor vai ser o tratamento dessa pessoa. Certo. Chegamos ao final da nossa conversa muito importante, desse tema muito importante também. Nós estamos aí no mês de fevereiro e é o Fevereiro Roxo e busca também a conscientização da população sobre a doença Alzheimer. Dr. João, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. O que eu gostaria de comentar é que, assim, né, se a pessoa tiver, né, alguém da sua família com queixa da memória ou que a família tenha percebido que está tendo dificuldade no manejo das suas atividades simples do dia a dia, que procure o serviço médico. Às vezes, doutor, eu já vi que não é muito dessa faixa etária aí, dos 60 anos em diante, é um paciente às vezes mais jovem, mas, puxa, deve procurar o serviço médico. Às vezes, claro, não vai ser o diagnóstico de doença de Alzheimer, até porque existem outras doenças, né? Existem outras demências aí que entram nesse diagnóstico, mas o principal é o diagnóstico precoce, porque tendo o diagnóstico e fazendo o tratamento o mais rapidamente possível, melhor vai ser a evolução e menos, né, vai se ter dependência em relação aos seus familiares. Obrigado pela entrevista, doutor. Um bom dia. Muito obrigado, né? Obrigado pela iniciativa aí, né? Conversamos com o Dr. João Rafael Sabag, que é médico neurologista do Hospital Vitar. Repito, mês de fevereiro roxo, que busca conscientizar a população sobre algumas doenças e, dentre elas, também o Alzheimer.